Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sou o Dr. Lino Guedes, médico, e eu hoje vou abordar aqui neste canal um tema de muita importância para muita gente, que é a erisipela. As pessoas que conseguem ver os vídeos deste canal até o final têm aprendido muita coisa boa. Veja com atenção até o fim, comente, repasse. Leia os comentários que as pessoas deixaram embaixo e vejam como essas pessoas conseguiram melhorar em muito as suas vidas, principalmente sua saúde e outros aspectos da vida também. Hoje, então, vamos falar sobre a erisipela. No último vídeo, falamos sobre inflamação. A erisipela, ela começa como uma inflamação, geralmente nos membros inferiores, junto à canela, junto ao calcanhar, perto do calcanhar, né? Tanto do lado de dentro como do lado de fora da perna. Tem origens diferentes, até como a gente aprende com a medicina tradicional chinesa. Aparece a erisipela como uma irritação da pele. Ela fica avermelhada e depois, se não tratada corretamente, transforma-se em uma ferida e essa ferida pode aumentar, a perna pode inchar, a coisa pode ficar muito feia. E ela evolui muito mal se não tratada corretamente. E pode até provocar a perda da perna, você ter que amputar a sua perna. E não tratando direito, isso vai acarretar problemas e acaba numa morte assim muito sofrida, muito desgastante. Então, vamos aprender como tratar isso corretamente. É, quando você. Nos diabéticos, é, evolui de uma forma muito pior, muito ruim. Então, é muito importante também saber como tratar a sua diabetes, se você é diabético, né? E aí, então, lembro para você um ditado que eu conheço há muito tempo, que é o seguinte: ou você se esforça, ou você sofre. Essa é a lei da vida. E tem que ser o esforço correto, não adianta só ficar se esforçando, precisa tratar corretamente. Então, quando você é, percebe que a crise, a erisipela está se iniciando, muitas vezes você vai a um PS, a um pronto-socorro, e o médico lhe prescreve um antibiótico, anti-inflamatórios, coisas assim. Então, se você toma a medicação corretamente, você até pode melhorar, mas é comum e é muito frequente que depois de algumas semanas, alguns meses, a erisipela volta novamente. Aí você volta ao médico, lá no pronto-socorro, no PS, no posto de saúde, e lhe é prescrito mais antibiótico, é prescrito mais anti-inflamatório. É, e aí é possível que você seja aí encaminhado a um especialista em vasos, que é o, o, o clínico vascular. Aí esse clínico vascular, ele pode pedir para você um ecodoppler colorido, pode pedir outros exames também. O clínico geral também, que primeiro atendeu você, ele deve ter pedido outros exames também, exames de sangue, exames de urina, deve ter feito um bom exame físico em você. E aí, se você foi no vascular e o ecodoppler detectou que há uma obstrução nas veias ou nas artérias,
Então, esse cirurgião vascular, ele vai então proceder a uma desobstrução. Isso é uma desobstrução cirúrgica, tá? Eu não vou me deter aqui como que isso é feito, mas é melhor evitar, e é possível. No site Médicos pela Vida, covid19.com.br, você encontrará artigos para ler e vídeos para assistir com informações sobre saúde que não vêm sendo divulgados pelos grandes meios de comunicação. Procure ler sobre grafeno, intoxicação por alumínio, pela intoxicação pela proteína spike. Como é que ocorre essa intoxicação pela proteína spike? O que é a proteína spike? É importante que você saiba o que é. E como que ela surgiu no organismo humano, é coisa nova. Estas substâncias, elas causam endotelite, tá? E também o grafeno, que a gente tem encontrado aonde não deveria encontrar. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um dentista, o Dr. Rubeci, que ele tem encontrado coisas assim pavorosas em medicamentos. Ele é um grande estudioso e ele tem um laboratório onde ele, a partir do uso de ondas eletromagnéticas, ele consegue é, demonstrar a existência de contaminantes metálicos onde não deveria encontrar nos produtos da indústria farmacêutica. Então, essas substâncias elas causam inflamação do endotélio. Tá? O endotélio é a mucosa que reveste as artérias e veias do nosso organismo. E esse endotélio, veias e artéria e veias, artérias, arteríolas, é, esses vasinhos bem pequenininhos por onde corre o sangue no nosso sangue, os capilares. Então, sendo o maior órgão do nosso corpo, ele ficando inflamado, ele vai causar ou piorar muitas doenças. Doenças no cérebro, no coração, no fígado, nos rins, todos os órgãos podem vir a apresentar problemas por causa da endotelite, a inflamação do endotélio. E há exames laboratoriais que a gente pode pedir para saber o nível de inflamação do seu organismo. Qualquer clínico geral pode pedir esses exames. Nem sempre os convênios pagam, tá? Então saiba disso. Depois de você terminar de ver este vídeo, veja esse último vídeo que eu fiz, só sobre inflamações. Eu vou colocar no final o quadrinho para você clicar e acessar esse vídeo. Recomendo muito. E depois veja também, principalmente, os vídeos e shorts sobre respiração. A abordagem da respiração, assim, nós percebermos a nossa respiração, ela traz grandes benefícios e, entre os benefícios, a compreensão de muita coisa que ocorre com a gente. Então, antes do aparecimento destas substâncias, a medicina tradicional chinesa, ela apontava o fígado como o órgão que, adoecido,
causa a erisipela, tá? Então, não basta você tomar o antibiótico, tomar os anti-inflamatórios que o doutor prescreveu, você precisa também aprender a cuidar do seu fígado. E para você cuidar do seu fígado, você precisa respirar melhor, você precisa beber água melhor. Então, recomendo que você beba muita água quando você acorda. É muito bom ter uma garrafa do lado da cama e quando você acorda à noite, beber mais água. Ou se você dormir direto até a hora de levantar, beba bastante água, e 2, 3 copos, o quanto você conseguir, ou até mais, e fique deitado de barriga para cima por alguns minutos. Você pode também, depois de alguns minutos, virar para o lado direito. E aí, com isso, essa água irá para o seu intestino e ajudará muito no funcionamento do seu intestino. Hoje a gente sabe que um intestino limpo, não inflamado, ele é a base para a saúde de todos os órgãos, inclusive doenças psiquiátricas. Desde a depressão, a esquizofrenia, tudo melhora. Não cura, mas melhora se você desinflamar o seu intestino e se você desinflamar o seu endotélio, tá? Outro dia eu vi um vídeo no Facebook no qual diversos médicos, psiquiatras foram entrevistados e perguntavam para eles se eles haviam visto algum doente psiquiátrico que eles tratavam se curarem. E eles riam e diziam: não, eu nunca vi um doente psiquiátrico se curar. Mas eu tenho indicações em função de pacientes que eu acompanhei e tratei, que é possível sim a cura, tá? Até da esquizofrenia é possível curar. Mas a cura, ela não é através de medicamentos. Os medicamentos ajudam. Por exemplo, se uma pessoa está surtada, é muito importante que tome os remédios psiquiátricos para sair do surto. Mas você não precisa ficar o resto da sua vida tomando esses remédios se você fizer uma terapia adequada. E a terapia que eu vejo que traz mais e melhores resultados é uma das terapias propostas por Wilhelm Reich, um psiquiatra alemão que desenvolveu um método psicanalítico muito útil, muito importante, e que é o tratamento que traz resultados mais rápidos, tá? A gente não pode dizer com quantas sessões você vai ser curado. Freud explicou que isso não funciona. Então, para quem gosta de Freud, é bom ir lá. Existe também uma outra escola que é a Gestalt. A Gestalt também pode trazer muitos benefícios. Então, se você encontrar um terapeuta médico, psiquiatra ou psicólogo que conheça e saiba aplicar bem a Gestalt, você pode até vir a se curar, tá? Mas é um tratamento que eu já aviso, é longo, tá? Não são 20 anos, tá? Mas é muito mais rápido com essas técnicas do que com a tradicional psicanálise freudiana. A psicanálise freudiana ela foi muito útil para nos abrir caminhos, mas depois de Freud surgiram outros, particularmente o Reich e a turma da Gestalt.
Tem também a turma da análise transacional. A análise transacional, ela está fora de moda, mas ela pode trazer muitos benefícios, sim. E eu penso saber por que que ela saiu de moda, tá? E isso está ligado a um ensinamento que Reich nos traz, e isso é uma coisa para psicólogos e médicos psiquiátricos, que é o tratamento analítico da transferência negativa, tá? Mas isso é assunto, não adianta você, paciente, estudar isso. O que adianta é você ter um terapeuta, seja médico ou psicólogo, que saiba o que é transferência negativa e como tratá-la. É o que dá mais resultados. Tá? Então, voltando ao fígado, reaprender a respirar, o que significa vencer os seus bloqueios respiratórios, beber água melhor, corrigir sua alimentação. Como corrigir a sua alimentação? Indo na nutricionista? Não necessariamente. Nutricionista pode ajudar se ela não tiver sido cooptada pela Big Food, que é a indústria, a grande indústria alimentícia, que atua no currículo escolar dos médicos, mas também, como atua a indústria farmacêutica, como também a Big Food, ela atua no ensino dos nutricionistas. Então é importante que, se você optar por um nutricionista, que você opte por um que não tenha sido cooptado pela indústria alimentícia. Se você tem problemas com próstata, beba muita água de manhã. Durante o dia, veja quanto de água que você precisa. Veja se a sua boca está seca, por exemplo. Se a boca está seca, beba um pouquinho de água. Beba água devagar, de forma que a saliva prepare a água para que o estômago a receba e a processe. Então, isso faz muita diferença. Então, uma dica sobre água. Se você bebe muita água de uma vez, a hora que você for urinar, você vai urinar rapidamente e vai sair um jato fino e claro. Se você bebe água corretamente e durante o dia você bebe água em pequenos goles, a sua urina vai sair com um jato grosso e mais escuro, não tão claro, tá? Se a urina está saindo um pouco mais escura, é sinal que os rins a estão aproveitando para expelir do organismo as toxinas que o organismo produziu. E se você bebe muita água de uma vez, rapidamente, essa água rapidamente passa para o seu sangue. E o seu sangue fica diluído, fica ralo. Então, os rins rapidamente colocam essa água para fora. Então, sai uma urina de jato fino e, e clarinha, tá? O que não é bom. Por quê? Porque os rins não estão colocando para fora as toxinas que você produziu durante o dia, tá? Então vamos ver o que mais a gente tem aqui. Seria bom um vídeo sobre próstata? Se você achar interessante, coloca aí embaixo para a gente fazer um vídeo só sobre isso. Então, além de você respirar melhor, vencer os bloqueios da respiração, se você
beber água corretamente, você precisa melhorar a alimentação também. Então, a primeira coisa a eliminar da sua alimentação é o açúcar, tá? Então, evite açúcar branco. O açúcar mascavo não é muito melhor, não. Não compensa. O melhor é você passar a se alimentar sem açúcar. Mesmo o arroz integral. Vamos falar do arroz integral. O arroz integral, junto com feijão, a digestão desses dois propicia que o organismo absorva todos os aminoácidos essenciais que o organismo precisa para formar proteína. Então, proteína boa não é a proteína que você ingere, é a proteína que o seu organismo cria através dos aminoácidos que extrai no intestino, no estômago e no intestino, tá? Principalmente no estômago. As proteínas elas são quebradas no estômago e de lá elas passam direto para a corrente sanguínea. Falta também a gente falar sobre os óleos. Então, o açúcar é altamente inflamatório. Antes de falar dos óleos, mais uma palhinha sobre o arroz integral. O arroz integral ele tem muito amido, que é um tipo de açúcar, hidrocarboneto. Então, uma forma de você diminuir a quantidade de hidrocarbonetos no arroz é você deixar o arroz dentro de um vaso e coloca com água. Então, deixa ali alguns dias, ele vai começar a fermentar. Então, aí depois você tira esse arroz do vaso, coloca a quantidade necessária na panela e cozinha. Tá? Ele vai até cozinhar mais rápido. E principalmente se for o parboilizado, vai ser muito melhor para você. Tá? A sua saúde vai melhorar muito se você fizer isso. Então, fermentar o arroz. Você pode também fermentar da mesma forma a aveia. E com isso, depois de alguns dias, basta jogar água na aveia, ela entra em fermentação. E aí vão surgir os probióticos, que são bactérias úteis para o seu organismo, para o seu intestino, que vão ajudar a combater a inflamação intestinal. A inflamação tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso. Tá? Bom, então agora falando sobre os óleos. Evite óleos de soja, de algodão, canola. É um dos piores óleos que tem, é o óleo de canola. Procure saber mais sobre o óleo de canola, mas procure ler artigos científicos sobre isso, porque a indústria do óleo de canola ela coloca textos aí recomendando óleo de canola, dizendo que ele é muito bom, mas não é não, ele é altamente inflamatório, tá? Agora procure, a gente precisa de gordura. Inclusive quem tem o colesterol alto precisa comer gordura. Agora que gordura? Gordura boa. Onde é que você encontra gordura boa? No azeite de oliva, você encontra no óleo de coco e no abacate. Então, tanto o óleo de oliva quanto o óleo de coco, evite de levar ao fogo. Tá? Se levar ao fogo, tire do fogo imediatamente se começar a subir algum vaporzinho, algum vapor, não, alguma fumacinha. Tá? Mas use o mínimo possível de azeite ou óleo de coco no fogo. O melhor é você colocar em uma. Colocá-lo cru nos alimentos. Tá? A manteiga. Um dos alimentos mais inflamatórios que existe é a margarina. Para você ter uma ideia de como a margarina é ruim para o organismo, abra um pote de margarina e deixe do lado de fora da casa, num lugar onde bichos possam ter acesso.
você vai ver que rato não come margarina, barata não come margarina, formiga não come margarina, nenhum bicho come margarina, exceto o ser humano. A gente só vê pessoas comendo margarina. Então, se rato não come, se barata não come, isso é comida, gente, tá? Então se liguem, cuidado com isso, tá? Então, são alimentos altamente inflamatórios. As proteínas de origem animal também são altamente inflamatórias. Então, se você comer arroz integral, de preferência o parboilizado, que é um arroz pré-cozido e do qual só foi retirada a casca, porém a película que o recobre e o germe do arroz, que é de onde brota o arroz, que são ricos em vitaminas, em sais minerais, é, vai, vai alimentar você muito melhor, tá? E você, com o arroz integral, parboilizado que seja, e o feijão, você tem todas as proteínas que você precisa. E não vai ser inflamatório, principalmente se você fizer, como eu falei, se você fermentar o arroz. E tem a soja também. A soja fermentada é excelente. Então, você pode comprar nas lojas de produtos naturais, você pode comprar o miso e você pode comprar também o natto. O natto tem um cheiro horroroso, somente alguns japoneses gostam. De modo geral, nem japonês gosta de natto. Mas é uma comida inventada por eles e que faz muito bem para a saúde. E aí, o que você faz? Você pega um pouquinho só de natto e mistura no arroz integral que já está cozido, tá? O natto, ele tem a natoquinase. E a natoquinase, ela ajudou muito no tratamento dessa virose que foi uma grande fraudemia. Isso foi descoberto aonde? No Japão, que a natoquinase ela mata esse vírus terrível. E na minha experiência, o miso é muito bom para o tratamento de doenças respiratórias. Ajuda muito a curar uma gripe ou um resfriado. E a gente tem também a ameixa umeboshi, que você compra em lojas de produtos naturais. Tá? A ameixa umeboshi é sensacional. Você pega umazinha só de manhã, coloca na boca, você vai sentir que é uma coisa assim muito salgada, não tem problema para quem é hipertenso. E quem é hipertenso também vai melhorar da hipertensão. E eu te digo que em 15 dias ele vai sentir necessidade de diminuir a medicação que toma, se alimentar da forma como eu estou colocando aqui, tá? O que mais eu posso dizer aqui? Ah, o, a manteiga, ela é menos pior do que a margarina. Mas existe uma coisa que é muito melhor do que a manteiga, que a manteiga que a gente pode fazer em casa não é tão gostosa, o sabor é um pouquinho diferente, mas depois se acostuma e depois de algumas vezes o seu cérebro começa a sentir que isso é bom e começa a ficar aceitável e gostoso. Seu cérebro é muito inteligente. Então, é fazer a manteiga com óleo de coco. Então, como é que eu faço? Eu pego o óleo de coco e nesse óleo de coco eu coloco cúrcuma em pó, coloco feno-grego em pó, coloco também alho picado e um pouquinho de sal, tá? E aí depois passo isso no pão, de preferência em torrada e, de preferência, ainda na torrada integral. Eu li recentemente um artigo científico que eu até peço desculpas por não ter a referência aqui para dar para vocês, que eu leio muita coisa e eu não anoto as referências. Mas esse artigo dizia que
esse grande problema das pessoas que têm alergia ao glúten não seria por causa do glúten, mas por causa de defensivos agrícolas que são colocados no trigo. Então, aí, se você quiser fazer a experiência, você poderia comprar trigo orgânico, testar, se você acha que você pode testar, né? E também fazer o pão com a farinha de trigo orgânica, tá? E comê-lo sem torrar e torrar. Então, aí, com isso, você pode ver, e faça isso em pequenas quantidades, tá? Aí você pode ver se há razão nisso ou não, tá? Então, até aproveito para lembrar, não acreditem em nada do que eu falo, mas testem o que eu falo, tá? É muito importante que você teste e veja os outros vídeos desse canal também, que você vai ver muita coisa importante lá. O colágeno, tá? Eu recomendo, procure ver como é que o colágeno é fabricado. Tá? Então, se você acha que você está precisando de colágeno, eu recomendo que você substitua o colágeno que você vem utilizando por cogumelos. No mercado tem vários tipos de cogumelo. A gente tem cogumelo fresco, cogumelo desidratado, cogumelo em conserva. Todos eles são excelentes fontes de proteína. Na verdade, cogumelo é só proteína, um pouquinho de gordura, muito pouco mesmo, e o resto é proteína. E então, como tem muita proteína, coma um pouquinho. Então, você faz lá seu prato de arroz integral, feijão, bota um cogumelozinho lá, verduras, legumes, uma fruta ou outra, fora das refeições, longe das refeições, e com isso você vai ter uma dieta muito melhor, tá? Para desintoxicar o fígado, também é muito importante o horário que você come. O pior horário para comer é à noite. Quanto mais tarde, pior. Então, para você desintoxicar o seu fígado, é importante que, depois do almoço, você evite comer o máximo que você puder. O ideal é que você vá para a cama só com água no estômago, tá? Então, almoce de tarde, assim, procure passar só com água, com chás de gosto amargo, por exemplo, carqueja, tá? Boldo, o boldo do Chile, não esse boldo grande, não, que o boldo grande você só deve usar em emergências. Mas o boldo do Chile é uma coisa que você pode tomar com mais frequência. Então, são alimentos, são chás assim de propriedades anti-inflamatórias fantásticas, tá? Então, gostou? Deixa o seu joinha, repasse para os seus amigos, repasse para os seus inimigos também, porque de repente eles vêm deste canal, eles percebam que é melhor ser bom. Então, as vantagens de ser uma boa pessoa, há vantagens. Então, para isso, você precisa ter todo um aprendizado, uma reeducação que você mesmo pode fazer. Então, é importante você se dar bem na vida, mas de forma a que todos se deem bem junto com você, tá? Então, deixe o seu joinha. Se você quiser que eu fale sobre alguma doença, escreva lá embaixo que doença que você gostaria que eu me aprofundasse, que eu fizesse um vídeo a respeito, tá? Então, aguardo os comentários de vocês e sintam-se abençoados todos aqueles que conseguiram chegar aqui com sabedoria, saúde, prosperidade, vida longa para você e para todas as pessoas que você ama, tá? Então, deixa lá embaixo seus comentários, suas dúvidas, suas questões, suas discordâncias, tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês aqui de novo. Espero que tenham gostado.